Olá, senhores, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar sequência ao nosso módulo de Medicina Legal. No encontro passado, nós falávamos de traumatologia forense, especificamente das reações locais ao trauma. O professor Higino Carvalho Hércules apresenta no livro dele 3 reações principais ao trauma, que é justamente a hiperemia, a resposta inflamatória e aumento de glóbulos brancos naquela determinada região. Nós vimos que a hiperemia é o aumento de fluxo de sangue num vaso sanguíneo. Obviamente, isso vai levar para a região afetada, traumatizada, o maior número de glóbulos brancos e também reação inflamatória, rubor, calor e edema. Vamos ver agora o que ele fala também no livro, professor Higino Carvalho Hércules, acerca da região sistêmica, ou melhor, da reação sistêmica ao trauma. Nós vimos uma reação local e vou ver agora a reação sistêmica que está na página 188 do livro do professor Higino Carvalho Hércules, segunda edição, Traumatologia Forense é o capítulo. Ele vai dizer o seguinte, que quando há um trauma, uma energia física, química, biológica ou mística que atinge determinada parte do corpo, há uma reação local marcada pela síndrome compartimental que a gente viu no bloco passado, mas também há uma reação genérica no organismo, que ele chama de reação sistêmica ao trauma. E essa reação sistêmica ao trauma começa com a liberação de adrenalina, que é o mediador químico. A adrenalina liberada pelo sistema nervoso central vai fazer com que haja aumento da pressão arterial. O aumento da pressão arterial vai aumentar o ritmo cardíaco, que também é consequência do aumento da adrenalina, desse percursor químico, desse mediador químico. O aumento da adrenalina vai gerar o que ele chama de catabolismo, ou seja, as reações catabólicas e anabólicas, haverá um balanço proteico negativo, ou seja, eu tenho reações mais catabólicas, que vão destruir proteínas, do que anabólicas, que constroem massa muscular ou que constroem tecidos musculares. Então, ele vai dizer que o balanço proteico, tá aqui no slide, ó, o paciente, o balanço nitrogenado negativo. Essa expressão balanço nitrogenado negativo é o que está no livro. Só que balanço nitrogenado negativo significa balanço proteico. Ou seja, eu tenho mais o catabolismo, que é a destruição de proteínas, que é um conjunto de aminoácidos, do que a produção. Então, o balanço proteico, o balanço nitrogenado, ele é negativo, porque eu tenho um catabolismo maior do que o anabolismo. E isso se dá em virtude da maior produção de catecolaminas. Catecolaminas são os precursores da adrenalina, que é liberada pelo sistema nervoso central numa situação de luta ou de fuga. Ou seja, que bem pode ser o trauma uma hipótese oriunda de uma lesão. O camarada foi atacado, o organismo foi violado e esse organismo vai reagir numa reação sistêmica, aumento do percursor, que é a adrenalina, que vai gerar todas essas consequências citadas por ele no livro. Então aqui, aumento da liberação da adrenalina, aumento da pressão arterial, taquicardia, hiperglicemia, ou seja, a glicemia, que é o açúcar, vai aumentar porque eu preciso de produção de energia para suportar aquela possível situação de luta ou de fuga, porque ele foi atingido por um trauma e o organismo não sabe se ele se machucou sozinho ou se ele está sendo atacado. O paciente fica agitado, fica intranquilo. O balanço nitrogenado, que eu já expliquei, que é o balanço proteico de proteínas, catabolismo é maior que o anabolismo. Esse prefixo cata significa para baixo. E esse prefixo aqui, ana, significa para cima. Então, se é um prefixo catabólico, se é uma substância catabólica, se o balanço nitrogenado é catabólico, é porque eu estou mais destruindo do que construindo. Então, ele diz no livro que o catabolismo é maior do que o anabolismo, porque eu estou numa situação de luta ou fuga, porque essa parte da matéria está dentro da reação ao trauma. Só que a reação sistêmica ao trauma, no bloco passado, nós vimos a reação local ao trauma através da síndrome compartimental. Aqui, a causa do item 6 é o aumento da catecolamina, que aumenta o consumo de energia. Catecolaminas são precursores da adrenalina, da noradrenalina e da dopamina, que são substâncias, mediadores químicos, que vão fazer essa função de acelerar o nosso metabolismo. Por isso eu tenho um maior consumo de energia. Então, todas essas expressões aqui, senhores, que eu coloquei nesse slide, eu tirei da onde? Do livro dele, pensando numa análise mais profunda da matéria. Muito poderia se pensar, André, mas a matéria tem que ser vista de forma mais superficial, porque tem um fulano de tal que estuda há 5 anos e erra todas as questões de prova. Olha, se ele estuda 5 anos e erra todas as questões de prova, ele deve ter algum problema. Porque o camarada que se dedica, comeu na infância, tem os neurônios, cabeça do tamanho normal, ora, ele vai aprender, salvo se ele estiver estudando errado.
Então, eu prefiro aprofundar e você ter condição de enfrentar as questões mais difíceis do que fazer uma análise superficial e você não ter condições de passar nos concursos em que a prova de delegado cobre um conhecimento mais aprofundado sobre o tema, como é a prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então isso aqui, senhores, eu não estou tirando da minha cabeça. Isso aqui está na página 188, se não for 188, é 198, do livro do professor Gino Carvalho Hércules, que é o livro adotado pela banca de delegado do Rio de Janeiro. Em que pese esse módulo não ser só para o Rio de Janeiro, a ideia é aprofundar ao máximo. Então o Rio de Janeiro é um parâmetro, porque é o concurso de delegado, sem sombra de dúvida, já falei isso algumas vezes aqui, em que a medicina legal é cobrada de forma mais vertical. Então se ele perguntar reação sistêmica ao trauma, liberação de adrenalina, vai aumentar a pressão arterial aumentada e a adrenalina vão gerar aumento dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios. Taquicardia e taquipneia. Taquipneia é aumento da frequência respiratória. Taquicardia é aumento dos batimentos cardíacos. Pressão arterial aumenta, tanto a sistólica quanto a diastólica. Eu tenho hiperglicemia, que é o aumento de quantidade de açúcar no sangue para produzir mais energia. Eu tenho balanço nitrogenado negativo, porque eu tenho mais catabolismo do que anabolismo, mais destruição do que produção. Isso se dá em virtude do aumento das catecolaminas, que são precursores da adrenalina, noradrenalina e da dopamina, que são mediadores químicos que, liberados pelo sistema nervoso central, vão acelerar o metabolismo orgânico. Então é isso que está no livro quando ele cita e fala sobre reação geral ou sistêmica aos traumas. Tudo bem? Até aí? Tranquilo. Então vamos em frente. Com isso a gente fecha essa parte do livro em que ele fala reação aos traumas e a reação geral ou sistêmica e a reação local. Continuando, ainda uma prova para delegado, ele pode perguntar assim, candidato, estamos estudando aqui lesões. Daqui a pouco a gente vai começar a estudar uma série de espécies de lesões. A gente vai estudar rubefação, equimose, vamos estudar bossa serosa, bossa sanguínea, fratura, hematoma. Então, antes de entrar nesse estudo mais especificado das modalidades de lesão, a pergunta é, a autolesão na medicina legal, ela tem valor médico legal? Ora, quais são as hipóteses em que a autolesão constitui um crime por si só? Dois artigos, 171, parágrafo 2º, inciso 5º, no qual eu vou me autolesionar para receber o prêmio de um seguro. Então eu vou cortar um pedaço do meu antebraço, ou meu antebraço todo, para receber o prêmio do seguro. Isso é fraude, isso é o crime de estelionato. Então é uma questão que envolve uma lesão, a autolesão, sendo aqui trazida para a discussão no direito penal. E a outra hipótese é 184 do Código Penal Militar, quando eu me autolesionar para furtar, para me esquivar do cumprimento do serviço militar obrigatório. Se não, vejamos, olha 171, fraudar para o recebimento de indenização ou valor seguro, destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, ou, aqui sublinha, ou lesa o próprio corpo ou saúde, ou agrava as consequências da lesão ou de doença, com o intuito de haver indenização ou valor do seguro. Isso aqui, senhores, é o crime de estelionato contra o seguro, a seguradora, né? Então a primeira hipótese em que a autolesão ela é crime, porque, como sabemos no direito penal, o direito penal não pune as lesões que não extrapolam os limites corporais do próprio agressor. Ora, o suicídio é crime? Não. O crime é induzimento, instigação ou auxílio. Aquele que se suicida, se não morrer, não vai ser apenado criminalmente. Agora, o que induziu, instigou, auxiliou, se houve lesão grave, aí, ou se a pessoa morreu, aí aquele que induziu, instigou, auxiliou, aí vai responder lá por crime contra a vida, induzimento, instigação, auxílio 122 do Código Penal. A outra hipótese que eu tinha dito, 184 Código Penal. Criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para serviço militar obrigatório. Criar ou simular incapacidade física. Então, se eu me autolesiono para não ser aprovado no exame de saúde para prestar serviço militar obrigatório, isso é crime do CPM, Código Penal Militar. Pena de 6 meses a 2 anos, G, crime menor potencial ofensivo. Então, numa prova de medicina legal, se ele perguntar, candidato, a autolesão constitui tipo penal? Constitui. Em duas hipóteses, 171 e 184. Tudo bem até aí? Tranquilo? Legal. Ora, critério cronológico das lesões. Isso aqui também é o livro do Gino. As lesões podem ser recentes, intermediárias e consolidadas. E aí eu volto a dizer algo que eu acho que já falei em outros blocos, né? O que é uma lesão consolidada em medicina legal? É aquela lesão que parou de evoluir.
ela não melhora nem piora mais, ela consolidou. Isso aqui vai ser importante quando um pouco mais à frente nós formos estudar a diferença de ferida para escoriação. A escoriação consolida por regeneração, a ferida consolida por cicatrização, ok? Mas eu vou voltar a esse ponto quando o tema for ferida e escoriação. Vamos em frente. O que é uma lesão consolidada, né? Acabei de dizer, uma lesão consolidada é uma lesão que parou de evoluir, ela nem melhora nem piora mais. Em medicina legal, uma lesão é chamada de consolidada quando ela parou de evoluir. Isso vai ser importante para a gente entender outra parte da matéria que vai surgir daqui a pouco. Tudo bem? Vamos em frente. Forma da lesão. A lesão pode ser cortante, perfurante ou contundente. Eu fiz em blocos passados, né? Você tem isso no nosso material. Ora, a lesão em linha é feita por um instrumento cortante chamada de lesão incisa. A lesão em ponta ou em ponto, chamada de punctório ou puntiforme, feita por um instrumento perfurante, de pequeno ou médio calibre. E a lesão contundente, a lesão em plano, feita por um instrumento contundente, chamada de lesão contusa. Eu já falei isso em blocos passados, esse slide quer dizer exatamente isso, tá? Então vamos em frente. E aí sim, nós começamos a primeira lesão. Ora, até então, só para você se situar no módulo, né? O que a gente viu até agora? A gente viu até agora a análise da traumatologia, o trauma, a lesão, os instrumentos vulnerantes, a classificação dos instrumentos vulnerantes, algumas classificações de lesão, lesão cortante, lesão incisa, lesão contusa, lesão punctório puntiforme, características dessas lesões. Agora, a gente vai começar a olhar com lupa cada uma das principais lesões. E vamos começar com a rubefação. A rubefação, senhores, e aí se perguntaram numa prova oral, candidato, em medicina legal, qual é a mais simples das lesões corporais? Repetindo, em medicina legal, qual é a mais simples das lesões corporais? Você não vai titubear, vai responder rubefação. E o que é a rubefação? A rubefação, como é que ela se forma? Rubefação vermelhidão. Alguns autores vão fazer, inclusive, não diria uma confusão, mas vão chamar a rubefação de eritema. Porque, na verdade, o eritema também vai aparecer em medicina legal numa aula futura, que é lesões e morte por energia não mecânica, física, não mecânica, de origem térmica. São as queimaduras. Queimadura de primeiro grau é o eritema. Só que o professor, repare, Wilson Ferreira, que é da banca de delegado do Rio de Janeiro, no livro dele, na segunda edição, na página 137, ele diz que rubefação é sinônimo de eritema. Senhores, em medicina legal, o eritema também aparece, essa expressão eritema também aparece indicando, não rubefação, mas indicando uma queimadura de primeiro grau. Então, cuidado, porque o professor Wilson chama a rubefação de eritema. Entretanto, você vai encontrar outros livros que não chamam rubefação de eritema. Rubefação seria uma coisa, eritema seria outra. Então, se você pretende fazer prova para delegado do Rio, fique atento para essa passagem do livro dele, ok? Agora, não quer fazer prova para o Rio. Aí você vai trabalhar com uma diferenciação entre rubefação e eritema, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas me atendo aqui à rubefação. Como é que é esta lesão? Onde é que está o sangue dentro dos vasos? A rubefação pode acontecer no cadáver? Como é que é o seu processo de formação? Qual é o seu valor médico legal? Quantas perguntas, né? Sobre um ponto só da matéria. É isso que o examinador poderia fazer com você. Então, às vezes, eu vejo que o candidato, ele sabe o tema, ele conhece o instituto, sabe até defini-lo, muitas vezes, mas ele não consegue visualizar como é que isso pode ser perguntado em prova. Vê se você se identifica com isso. E aí, ele erra, porque ele conhece superficialmente o tema, porque a maioria dos candidatos conhece tudo superficialmente. Para ser aprovado, você vai ser aprovado de forma superficial, você... Sempre digo isso, você é um mar de profundidade, você é um mar de conhecimento com um palmo de profundidade, e aí como você não faz muitas questões, você não consegue visualizar como é que aquilo ali é cobrado. Então por isso que sempre que possível eu trago a teoria, trago um exemplo e como é que isso pode cair em prova. É óbvio que nem sempre dá para fazer isso, mas sempre que é possível eu faço. Por quê? Porque eu sei que isso ajuda a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de entendimento. Então voltando, a rubefação, senhores, é a mais simples das lesões corporais. E ela ocorre em virtude de uma vasodilatação. Ou seja, eu tenho vaso sanguíneo, o sangue está passando dentro dos vasos e eu vou receber um trauma.
uma pancada. Então eu vou receber uma pancada, ó, na borda ulnar do meu antebraço, aqui, ó. Ora, eu estou recebendo um agente físico-mecânico, que é a minha mão, que está sendo acelerado por uma determinada velocidade e acabei de gerar em mim mesmo uma rubefação, olha. Olha como é que essa região aqui está avermelhada, está ruborefeita. Região ruborefeita. Acabei de gerar uma rubefação. O que aconteceu aqui? O meu organismo, percebendo que eu estou sendo agredido, que contra mim está impactando uma energia físico-mecânica de origem externa, um trauma, vai liberar um mediador químico naquela região, que é um potente vasodilatador, chamado de histamina, que é uma proteína. Então repare, aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Deixa eu pegar aqui um piloto para desenhar que fica mais fácil. Eu tenho aqui um vaso sanguíneo. Vou desenhar o vaso sanguíneo em preto. Então imaginamos que eu tenho aqui o vaso sanguíneo, ok? Esse vaso sanguíneo, que pode ser uma arteríola, pode ser uma vênula, pode ser um capilar, ele passa, e dentro dele passa sangue, ó. Passa sangue, dentro dele passa sangue. Ok. Eu vou aumentar o calibre do vaso. Eu vou aumentar o calibre do vaso. Percebe aqui, ó. Houve aqui um fenômeno que em medicina chama-se vasodilatação. Então, o que é uma vasodilatação, senhores? O vaso tinha um determinado calibre, ele tinha um determinado calibre. Ele vasodilatou, mas ele não faz isso sozinho. Para que isso ocorra, o organismo vai liberar aqui um mediador químico, que é um potente vasodilatador, chamado de histamina. Então a histamina vai ser liberada pelas células do tecido endotelial. Então o tecido endotelial vai liberar a histamina nessa região. Essa histamina é um potente vasodilatador, vai vasodilatar a região e vai aumentar a passagem de sangue nessa região. Ora, como é que é o nome do aumento? Se o vaso aumentou, aumentou a quantidade de sangue que passa por aqui. Como é que é o nome do aumento da passagem de sangue numa determinada região? Hiperemia. Então, hiperemia é o que o Higino fala lá no livro dele, quando ele fala de reação local aos traumas. Então, olha só. Vou voltar um slide aqui, que é um slide da aula passada, do livro do Higino, que eu demonstrei aos senhores o seguinte, ó, livro do Higino, reação local aos traumas, hiperemia. Aí você está lendo o livro do Higino, só que você não sabe o que é hiperemia. Só que agora você sabe o que eu acabei de te explicar. E aí a leitura do livro vai ficando mais fácil. A aula é um ponto de apoio. Você constrói um caderno. Esse caderno faz com que você vá ao livro e complemente as informações. Então o seu caderno ele tem a aula, o seu caderno tem o livro do Higino, tem o livro do Genival Veloso de França, se você vai fazer um concurso no qual o livro dele é adotado como delegado de Minas, tem o livro do professor Wilson Ferreira, se você vai fazer prova para delegado do Rio. Então você vai montando o seu material. Eu coloquei um material na área do aluno? Coloquei. Mas só que esse material quem montou fui eu. Na verdade, o que adianta? Eu já passei, senhores. Eu montei o material na época que eu estudava, depois comecei a dar aula de medicina legal e montei o meu material. Só que aquele material só serve para mim. Por mais que você possa utilizá-lo e está lá para isso, você tem que montar o seu, escrevendo com a sua própria mão, desenvolvendo você mesmo as suas próprias habilidades cognitivas. Memória muscular. Então, quem nos criou, possivelmente Deus, para quem acredita, nos deu 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Se você puder estimular todos eles, melhor. Você está me ouvindo? Audição. Você está me vendo? Visão. Você está escrevendo a aula? Tato, sinestésico. Você cheira o papel? Olfato. E você lambe? Você vai estar desenvolvendo o paladar. Mas, André, cheirar e lamber, adiante de alguma coisa, não ajuda para nada. Só aspecto psicológico. Você fez quando estudava, fiz. E você é idiota ao ponto de achar que lamber uma lei, lamber um código, muda. Não acho que. Óbvio que eu não acho, senhores, que isso vai mudar alguma coisa pragmaticamente falando, mas mentalmente me confortava, eu ficava mais calmo. Porque quando eu ia pra prova, eu ia, olha, fiz tudo que eu podia, lambi código, tirei código, ouvi, escrevi, não peguei material de ninguém, eu fiz meu próprio material. Isso ajuda. Porque eu não sei se você percebe, quanto mais nós desenvolvemos os nossos sentidos, são 5, mais chance nós temos de captar, armazenar e reproduzir essa informação. Você acha que como é que eu consigo fazer isso aqui sem pegar em um material e ficar falando aqui 40, 50 horas de medicina? Medicina legal. Porque eu faço isso há muitos anos da minha vida.
todos os dias, falando, escrevendo, ouvindo, falando, escrevendo, ouvindo, falando, escrevendo, ouvindo. E senhores, não tem fórmula mágica, não tem como cantar música, não tem como método genial. Senhores, tem esforço. É muito mais esforço do que inspiração. É fazer todo dia, é repetir e depois repetir e depois repetir. Mas voltando para cá. Então, na reação local ao trauma, nós tínhamos falado da hiperemia. E na hiperemia, voltando a ela aqui, ó, nós voltamos a ela para falar especificamente da rubefação. O que acontece na rubefação? Acontece uma hiperemia. Ora, mas essa hiperemia, que é a vasodilatação gera hiperemia, porque quando eu vasodilato, eu tenho um cano com água e passa uma determinada quantidade de água no cano. Se eu aumentar o calibre do cano e a potência de água da origem for suficiente, vai passar mais água. Porque eu aumentei o diâmetro do cano. Se eu aumentar o diâmetro do cano, só que aqui não é um cano, é um vaso, vai passar mais sangue. O fenômeno de passar mais sangue vai gerar uma hiperemia. Isso explica por que a região fica ruborefeita. Ruborefeita. Repare, o meu antebraço aqui, ó, está ruborefeito. Por que está ruborefeito? Porque esses capilares superficiais na região da derme da minha pele sofreram um processo de vasodilatação periférica em virtude da liberação do mediador químico histamina, que fez com que passasse mais sangue e gerasse aqui uma hiperemia e logo a região ficou vermelha, quente e edemaciada. Rubefação, vermelhidão, rubor, calor, edema. Rubor, calor, edema, ó, aqui tá mais quente do que aqui do lado, porque aqui tá passando mais sangue. Então, senhores, esteja diante da rubefação. Agora, algumas questões de prova podem surgir daqui, né? E vamos falar dessas questões de prova em observações, OBS 1. Primeira pergunta, candidato, eu posso ter uma rubefação no cadáver? Eu posso ter uma rubefação no cadáver? Mais à frente, nós vamos estudar os fenômenos cadavéricos em tanatologia forense. Mas já adiantando, se é cadáver, senhores, não tem reações químicas. O que nos mantém vivos é uma série de processos bioquímicos, uma série de reações químicas que ocorrem a nível intracelular e extracelular. Uma série de componentes químicos, de proteínas, de aminoácidos, de íons cálcio, íons sódio, íons potássio, íons cloro, ou seja, uma série de elementos e compostos químicos que vão interagir entre si, formando reações químicas que produzem energia, que mantém ou nos mantém vivos. Quando a vida cessa, essas reações químicas também cessam. Então eu não posso ter uma rubefação no cadáver, porque como você acabou de ver, a rubefação é oriunda de uma vasodilatação. E a vasodilatação só ocorre porque ocorre a liberação de um potente dilatador, um potente vasodilatador, que é uma proteína chamada de histamina. Essa histamina gera vasodilatação. Isso é um fenômeno intravitam, senhores, que só ocorre nos vivos, não ocorre no cadáver. Então, se ele perguntar na prova, tem rubefação no cadáver? Não, no cadáver não tem rubefação. Por que não tem rubefação no cadáver, candidato? Excelência, não tem rubefação no cadáver? Porque rubefação é uma vermelhidão que se dá em virtude de uma vasodilatação periférica, fenômeno esse produzido pela liberação de mediador químico chamado de histamina, que gera essa vasodilatação e, consequentemente, a hiperemia. E a região fica avermelhada, vermelhidão, calor e rubor. Eritema. Alguns autores chamam de eritema, como o professor Wilson, que na verdade a gente vai ver que não é eritema. Mas na prova de delegado do Rio, se perguntar na oral, você vai dizer esse nome, esse nome, porque está no seu livro, excelência. Está no seu livro na página 137, na segunda edição do seu livro. Mas fora isso, a gente vai ver que são coisas diferentes. Mas para a prova do Rio, como este autor diz isso, está na banca, você repete. Ah, amanhã ou depois ele não está mais na banca. Aí você não fala mais isso, ok? Provas do Rio, principalmente, a gente vai ver ao longo do tempo que são provas que adotam as posições que estão nos livros dos examinadores. Assim também é em Minas. O último concurso de Minas, que era a questão lá que perguntava se existiam lesões lacerantes. E o Genival Veloso de França fala no livro dele que não existem lesões lacerantes. As lesões são variações das lesões contusas. Cortes lacerantes, pérfuros lacerantes não existem. Caiu uma questão de primeira fase que dizia isso. Mas no edital de Minas tem o livro do professor Genival Veloso de França. Então, senhores, adianta você comprar o módulo, fazer o módulo, anotar tudo, adianta tudo. Agora, se você não estudar o edital, aí você fica prejudicado. Porque o candidato que estuda o edital também sai na sua frente.
porque você está atirando no escuro enquanto ele está fazendo uma preparação muito mais estratégica do que a sua. Então, voltando para cá. Primeira observação, então. Existe rubefação no cadáver? Não. Porque no cadáver não tem vasodilatação, porque a vasodilatação é um fenômeno que só ocorre no vivo, porque eu dependo de liberação de mediadores químicos, vasodilatadores, fenômeno esse que não ocorre no cadáver. Então não tem rubefação no cadáver. Mas, candidato, tem escoriação no cadáver? Nem sei o que é escoriação, ainda que eu não vi no módulo. Nem sei o que é, mas já posso te adiantar que existe escoriação no cadáver, com algumas propriedades diversas de uma escoriação feita no vivo. Mas daqui a pouco, em blocos futuros, a gente vai chegar à escoriação. Por hora, saiba que existe rubefação no cadáver? Não. Mas existe escoriação no cadáver. Isso está no livro do Genival Veloso de França, isso está no livro do Sr. Wilson, ele cita isso quando fala de rubefação, ok? Então não há rubefação no cadáver. Outra característica, segunda observação, da rubefação, que esta lesão é uma lesão fugaz. O que é uma lesão fugaz, senhores? O que é uma lesão fugaz? É uma lesão passageira, é uma lesão temporária. Então, repare, há pouco eu fiz aqui uma rubefação no meu braço. Se eu passar daqui a 10, 15, 20 minutos, nos próximos blocos, não vai ter mais essa rubefação. Daqui a 1 hora, por exemplo, ela vai ter desaparecido. Por quê? Ora, porque cessou a agressão, cessou a vasodilatação, aqueles capilares, aqueles vasos vão passar por um processo de vasoconstricção, a hiperemia vai cessar, cessa também, então, a passagem de sangue em maior quantidade. Cessando a passagem de sangue em maior quantidade, a região que estava ruborefeita vai voltar à sua originalidade e essa lesão vai desaparecer. Por isso que ele vai dizer, nos livros diz, que a rubefação é uma lesão marcada pela fugacidade. E aí a pergunta é, qual é o valor médico legal de dizer que a rubefação é uma lesão fugaz, passageira, temporária? Ora, se você não constatá-la de plano, quando eu mandar aquela mulher, aquele homem, que numa briga de casal, um deu um tapa no rosto do outro, ó, uma bufetada na região bucinadora. Bucinadora é esse músculo aqui, ó, da bochecha. Certa feita, eu era delegado numa delegacia aqui do Rio, peguei um laudo em que o perito descreveu a lesão. Rubefação na região bucinadora. Imagine se eu não tivesse estudado medicina legal. Vai ter que ligar para ele para saber onde é que é a lesão. Olha onde é que é a região bucinadora. Aqui é o músculo bucinador. Então o perito escreveu lesão na região bucinadora, uma rubefação, em virtude de uma bufetada. Uma bufetada, uma chinelada. São lesões tipicamente geradas através... Desculpe, senhores. Deixa eu beber uma água aqui. Acabei engasgando. Tossi no seu ouvido, né? Peço a sua desculpa aí. Bom, vamos lá. Desculpe. Então, continuando. O camarada deu um tapa no rosto do outro. Deu um tapa no rosto do outro, gerou uma rubefação. A área ficou ruborecida, avermelhada. Agora, se eu não mandar essa paciente, essa pericianda para o médico legal, para ser examinada, quando chegar lá no médico legal, vamos supor que tenha chegado lá no médico legal, tinha um acidente de trem, milhões de pessoas para serem atendidas, vários cadáveres, peritos legistas todos empenhados, e ela demorou 2 horas para ser atendida. Demorando 2 horas para ser atendida, quando o perito foi olhar, adotando a técnica do visum et repertum, visualizar e fazer referência do laudo, que eu vou explicar um pouco mais à frente o que é isso, ora, ele botou que a lesão, a suposta bufetada não deixou vestígios. Ou seja, que não havia lesão. Então o primeiro quesito é assim, houve lesão? Não. Não. Agora, qual foi o nexo temporal entre o ato alegado e está no histórico? A gente vai ver que os documentos médicos legais são divididos em partes. Eu vou falar isso no próximo bloco, né? Já para contextualizar com essa parte aqui da matéria. Em que pese documentos médicos legais, isso é uma matéria que a gente vai enfrentar mais à frente no módulo. Mas de qualquer sorte, quando eu olhar o histórico, ora, entre o data do fato e o horário que ela está sendo examinada, passaram 5 horas. E aí o perito vai dizer, quesito prejudicado, poderia dizer, quesito prejudicado em virtude da grande distância temporal entre o fato alegado e o exame. Ou então ele vai dizer, não houve lesão, porque ele não está vendo a rubefação, porque a rubefação desapareceu. E aí a pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco é a seguinte, você delegado, você vai prender esse camarada que deu uma bufetada na mulher por 129, parágrafo 9º, lesão corporal, com laudo dano negativo? Eu vou começar o próximo bloco respondendo essa pergunta. Te aguardo lá. Fique com Deus. Um abraço.